Dia 19/8 de 2025. Esse aqui, pelo que parece, vai ser o primeiro episódio do programa Eu Não Sei. E. Caralho, foi uma dificuldade começar isso aqui. É muito difícil começar uma coisa nova na vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Só. Eu tô há muito tempo pensando em começar isso aqui. E toda vez eu procrastino. É. Eu falo que eu vou começar. Só que eu mesmo me dou uma desculpa porque eu não quero começar. E nem é porque eu não gosto ou porque eu não tenho vontade. Eu acho que é mais. Eu não sei, eu não quero fazer nada novo, sabe? Quando eu falo, tipo, vou começar e eu penso que minha vida vai mudar, eu falo, não, esqueça. Eu vou continuar só trabalhando, voltando pra casa e é melhor manter isso pro resto da minha vida mesmo. E às vezes nem é melhor, tem vezes que eu olho pra minha vida e eu acho que tá uma bosta. Só que. Só que é melhor que nada. E começar uma coisa nova é sempre uma incerteza. Faz muito tempo quando começo uma coisa nova. Faz 3 anos mais ou menos que eu terminei a escola. Chegou a vida de adulto. E na época da escola já era meio bosta. Não é que eu não tinha amigos, eu só era quieto. E agora parece que o silêncio é ainda maior e isso não é ruim. Só é chato. É muito chato e também a parte ruim, né, é que quando você fica desse jeito, a sua vida não tá boa, mas ela também não tá miserável. E aí meio que nada te empurra a fazer alguma coisa quando você não tá miserável, você só tá normal. E muito tempo normal meio que deixa você louco. Não sei explicar. E é isso, eu nem sei como é que eu vou começar isso aqui. Eu gravei pelo menos 3 tentativas. Nossa, na minha cabeça foi mais, né? Mas quando você fala em voz alta assim, 3 tentativas, pô, 3 tentativas é que nem autoescola, né? Tentou 3 vezes, passou, você tá bom ainda. Mas, sei lá, é vergonhoso, eu me vejo por fora assim, aí fica um cara ali, liga o microfone, aí ele fala tipo, oi, boa noite, aqui é o podcast. E depois ele para, ele respira assim e fala, eu vou desistir, eu não quero, mas eu vou fazer outra coisa, eu vou bater uma punheta. E aí, tipo, aí ele fala, não, vou fazer, vou conseguir. Aí ele liga de novo, aí ele fala 2 palavras e fala, não, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo isso aqui. Eu vou. A punheta seria muito mais legal. Só que aí ele tenta, e agora eu tô aqui e é a primeira vez que eu passo de 10 segundos falando. E. E eu não sei, depois que. Depois dos primeiros 20 segundos, parece que o resto sai automático. É mais engraçado. E. Bom, é isso. Coisas novas, vida nova, mundo novo. E talvez seja isso, né? Tem que ver agora se quanto que eu vou procrastinar para fazer a segunda parte disso aqui, se tiver uma segunda parte. E é muito louco um negócio desse. Não é muito louco, né? Eu só tô gravando a minha voz falando, não é nada demais. Mas faz tempo que eu não faço alguma coisa que não seja fora do padrão, assim. Talvez a última vez foi cheirar pó. É mentira, eu nunca cheirei pó. Mas. E é isso. E por que eu comecei isso aqui? Não é só pelo tédio. Se fosse só tédio, eu podia ficar vendo série o dia todo. E de alguma forma isso ia acabar com o meu tédio. O TikTok tá aí pra isso, né? O TikTok ele mata até. Aliás, pra você que tá ouvindo e achava que o mundo do entretenimento tinha acabado, né? Que a gente já tinha chegado no ápice do entretenimento, que é TikTok, Reels do Instagram e Fortnite. Você está enganado, porque agora com o novo programa Eu Não Sei, a sua dopamina vai às loucuras. Esse é o merchan que eu posso fazer. Eu até esqueci o que eu estava falando. Eu tenho muitos problemas. Um dos meus maiores medos de começar isso aqui é que eu tenho um problema que eu começo um assunto
e no meio do assunto eu lembro de alguma outra coisa, eu nem lembro, eu só penso em alguma outra coisa e eu esqueço. Eu começo a falar e eu esqueço que eu tava falando. No começo eu não lembro. Eu acho que eu tava falando que o porquê que eu comecei isso aqui, né? Que não era só tédio, olha, minha vida é tediosa, mas não foi por isso que eu comecei, porque se fosse só tédio eu podia fazer outras coisas, mas ser bastante sincero, eu tenho um vício muito grande em energético e cigarro. E o meu salário não está aguentando os meus vícios na quantidade que eu gostaria. Então eu pensei, eu vou fazer isso aqui pra, pra ganhar pelo menos. Pô, se eu ganhar R$ 50 no mês aí, já compra 5 dias de cigarro, é mais ou menos o que tá faltando pra eu não dever o Santander. Tá bom? E aí, meu banco é Santander. Eu não uso. Foi o primeiro banco que eu achei assim, quando eu fiz 18 anos, eu precisava de um cartão. Eu não sei porque eu precisava de. É porque eu ia trabalhar, né? Eu precisava ganhar. Eu precisava de uma conta salário. Eu me recuso a baixar no Nubank. Ou esses bancos que você só abre a Play Store, baixa lá e agora você tem um banco, eu não sei. Eu não sou velho, mas eu também não tenho uma mentalidade de velho, assim, mas nessa parte só parece errado. Parece errado você abrir o aplicativo no celular, baixar, botar seu CPF e agora você tem um banco, faz o que você quiser aí. Não sei, então eu andei na cidade, aí tinha um. Perguntei pro meu pai também, pai, que banco? Aí ele fala, vamos lá no Santander. Eu fui no Santander, agora eu tô no Santander desde quando eu comecei a trabalhar até hoje. Santander é minha vida. E. E é isso, cara. Eu. Antes de comer. Quando eu pensei em fazer isso aqui, eu fiquei vários. Não foi nem semanas, eu falei semanas no começo, mas não foi nem isso. Acho que é meses já que tá essa putaria. Que eu fico pensando, eu vou fazer. Mas aí eu chego em casa depois do trabalho e falo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Amanhã eu falo, eu nem tenho o que falar, eu nunca tenho o que falar, né? É incrível. E ao mesmo tempo que eu não tenho nada o que falar, minha cabeça ela é muito rápida, né? Minha cabeça pensa muito. Rápida é muito autoestima, né? Vamos falar só que pensa muito. Porque quando você pensa muito, você não é necessariamente inteligente, né? Ou nem sagaz, você só pensa. E pensar todo mundo pensa, né? Esqueci o que eu tava falando. E eu tenho um problema dessa questão de pensar muito. Quer dizer, pra mim não é um problema, mas é um pouco vergonhoso, porque eu penso várias coisas engraçadas, eu penso situações. E eu tenho muito costume de começar a rir do nada. Porque eu não paro de pensar qualquer coisa e eu fico contando piada pra mim mesmo. E eu começo a rir que nem um filho da puta, sem motivo nenhum, em qualquer lugar, a qualquer horário. E inclusive é bem comum eu acordar no meio da noite rindo, porque eu sonhei com alguma coisa engraçada e eu acordo rindo. É a vida maravilhosa. Como pode alguém ser tão feliz? Como pode alguém ser feliz ao ponto de rir por existir, não é mesmo? Olha que frase bonita. Voltando ao Santander, né? Depois de declarar meu carinho e amor pelo Santander, eu entrei nesse assunto porque eu não tenho nada pra falar. Eu procrastinei, né? Procrastinação mensal. Eu procrastinei para começar isso aqui por alguns meses que eu nunca tinha nada pra falar. Era meio chato. Toda vez que eu imaginava eu falando sozinho em voz alta no meu quarto já me dava uma dor física. Eu me imaginava. Eu me imagino como um fantasma me olhando agora sentado na minha cadeira falando no microfone. Eu falo, pô, que cara doente. Que vergonha, que tédio. Eu olho pra mim assim e eu falo, o que você tá achando que você vai fazer, velho? Você acha que você vai mudar a sua vida fazendo isso aí? Você acha que esse é o problema? Você acha que você tá nessa situação aí há não sei quantos anos e o problema é porque até hoje você não decidiu falar no microfone. É isso que vai te ajudar, né? Sua vida vai se resolver por causa disso, porque você decidiu falar no microfone. Um imbecil, cara imbecil. Pau no cu ficar falando no microfone. Mas eu me perdi de novo, que saco. Eu vou parar de novo. Eu vou parar e amanhã eu continuo.
Mas enfim, aí eu tava fazendo esse negócio há meses, só que enquanto eu procrastino por meses pensando em fazer isso aqui, o salário para manter a minha vida juntamente com o principal, né? Porque a gente vive para fumar cigarro e beber energético. Esse é o motivo da vida, pelo menos a minha. E se é da minha vida, é também de todo mundo, né? Ah, enquanto isso, o salário ainda não mantia. Então o que, que eu pensei? Eu falei, eu tenho um carro, eu vou fazer Uber. Por que não? Por que não? Eu trabalho e depois do trabalho de noite eu faço Uber. Olha que merda, eu preferia fazer Uber do que sentar na frente do meu computador, pegar o microfone e falar qualquer coisa, foda-se. Foda-se, eu nem achei por que eu precisava falar alguma coisa útil. Se eu ficar só falando qualquer coisa que passar na minha cabeça aqui durante pelo menos 30 minutos, alguma pessoa que não bate muito bem da cabeça vai gostar. Eu imagino, né? As pessoas gostam de tanto. Eu pensei em outra coisa também, por que me motivou a fazer isso aqui, mas eu não posso falar agora, senão eu vou me perder no assunto, que eu já me perdi algumas vezes. Mas eu vou aumentando na minha cabeça, eu vou lembrar. Eu tenho muito essa mania de falar que eu vou lembrar as coisas, eu sempre esqueço, mas eu nunca aprendo. E essa mais uma vez, tá bom? Eu vou lembrar, eu acredito, eu manifesto que eu vou lembrar. Enquanto eu falava que eu vou lembrar de outros assuntos, lembrei. E Uber, e aí, quando eu pensei em fazer Uber, eu obviamente procrastinei isso por uma semana, mais ou menos. Foi menos do que falar no microfone. E aí um dia eu cheguei do trabalho e falei, foda-se, é agora. Aí eu abri o aplicativo do Uber, fui lá rapidinho nas configurações, fucei lá e achei onde é que você faz para se cadastrar para você passar de ser passageiro e começar a virar motorista, você virar dono do seu próprio mundo. E eu mandei todos os documentos e só ficou faltando o documento do carro. E eu tinha salvo o documento do carro na minha galeria e eu tentei enviar, só que era inválido porque era uma imagem fodida, toda borrada do documento. E aí pediram para tirar outra foto. E aí eu falei, não, beleza, só ir no carro, porque fica dentro do carro, documento do carro, né? Só ir no carro, pegar e tirar foto, né? E eu uso o carro todo dia para ir trabalhar, então eu falei, se eu não fizer hoje, amanhã, quando eu for trabalhar, eu mando, né? Eu entro no carro todo dia, alguma hora vou abrir o porta-luva, vou tirar foto e vou mandar. E eu não fiz isso. Toda vez que eu entrava no carro, eu falava, não, eu não vou tirar essa foto, eu só vou dirigir para onde eu quero ir e vou descer desse carro, não quero tirar foto. E, e agora, a cada 6 horas, o Uber me manda um e-mail para eu enviar a foto do documento do carro que tá faltando e eu me recuso. Eu não vou tirar essa foto, porque eu tô com preguiça. E aí eu consegui procrastinar, tirar a foto do documento do Uber pra começar a trabalhar no Uber. E eu falei, eu não vou tirar essa foto, então o negócio vai ser gravar mesmo o bagulhinho lá, o bagulhinho. E da onde que veio essa ideia, cara? Bom, esse é o assunto que eu manifestei que eu ia lembrar e agora eu lembrei. Só vamos ver se enquanto eu tento falar sobre ele eu não esqueço de novo. Mas enfim, começa que eu acompanho. Eu não acompanho alguns podcasts, eu acompanho um. Acompanho um único podcast, que é o do Arthur Petri, o podcast Saco Cheio. Se você está ouvindo, não sei se você conhece, se não conhece. Ele não é famoso, mas ele também não é. Ele também não é um desconhecido. Eu tentei pensar em alguma palavra engraçada para substituir desconhecido, eu não consegui, então eu fui obrigado a falar desconhecido. A minha gramática me falhou. E é só esse, eu não tenho paciência para escutar outros podcasts. Nem corte, eu acho chato, sabe? Aquele pessoal fica fazendo entrevista ou fica falando, sei lá também, cara. Sei lá. E não é que o podcast dele não seja tão diferente assim, mas eu não sei o que tem. Ele tem uma. Ao mesmo tempo que ele ama a vida, ele tem uma falta de amor que eu me identifico. E isso me traz uma alegria saber que existe outra pessoa no mundo que olha e fala, tipo, a vida é isso aqui. E é isso mesmo, a vida é isso aqui. Isso quer dizer que a vida é isso aqui. Que a vida é maravilhosa. Quando você tá bem, você olha, a vida é isso aqui, a vida é maravilhosa. E quando você tá mal, você olha, a vida é isso aqui. Quer dizer o quê? Que é isso aqui, também pior não fica.
Pelo menos pra mim não, né? Mas pra algumas pessoas. Se você um dia foi vítima de tráfico humano, talvez pra você piore, né? Não sei, mas pra mim, minha vida foi até normal. O que é normal também, né? Olha que merda, agora fala, a vida foi normal. Aí chega 10 mil pessoas aqui. Nossa, que autoestima, hein? 10 mil pessoas. Mas foi um número alto que eu pensei. Eu não acredito que 10 mil pessoas vão escutar isso aqui. Mas foi um número alto que eu pensei pra dar um exemplo da minha teoria. Que 10 mil pessoas comentam isso aqui. Ah, não, todo mundo foi vítima de tráfico humano. E eu que sou o estranho. Eu que sou o estranho porque eu cresci assistindo Barney e jogando clique jogos. E na escola eu não fazia nada na escola. A escola é uma bosta, né? Mas enfim. E viu o que eu falei? Eu quase me perdi. Eu tava esquecendo já que eu ia falar sobre o começo disso aqui. Mas eu lembrei agora. Por quê? Porque eu manifestei. Eu não acredito nesse negócio de manifestação pro universo, tá? Mas eu gosto de falar. Porque mesmo não acreditando, se for real eu vou fazer e vai acontecer. Eu também não acredito nessa frase que eu acabei de falar, mas eu precisava falar alguma coisa. Enfim. Então tem esse podcast. É estranho eu querer fazer podcast, sendo que eu só acompanho um e eu nem sou tão fã. Por que você quer fazer uma coisa tão fora da curva? Não é tão fora da curva também, assim. Não é normal, mas também você não tá fazendo. Ele grava a voz dele, hein? Pô, que caralho, esse cara aí é original. Mas assim. Sabe, tipo, eu podia só buscar outro emprego, eu podia estudar alguma coisa também, né? Podia fazer um curso. Mas não, eu ao invés de fazer o curso, ao invés de fazer qualquer coisa, ao invés de fazer Uber, de mandar o documento do carro pro Uber, eu falei, não, eu vou gravar essa merda aí. Tipo, eu nem gosto tanto disso aqui. Eu escuto um só e eu escuto às vezes. Eu fico jogando alguma coisinha e boto o podcast do cara de fundo assim e fica nisso. Ou às vezes quando eu tô bêbado, eu boto assim pra escutar e fico de boa escutando. Enquanto eu bebo um copo de gin de 10. Tem gin de 10 onde você mora? Você conhece gin de 10? Gin de 10, pra quem não sabe, é um copo que vai gin, energético e gelo saborizado. Tudo saborizado, é uma delícia, não tem gosto nenhum de álcool, é só um gosto de suco, um suco gostoso. Parece que tá tomando um energético com suco, só que no meio daquilo tem um gin com 40% de álcool que te deixa muito louco. Com 2 copos e cada copo é R$10, né? O gin de 10. E essa é uma das maiores maravilhas que o capitalismo já inventou. E se algum dia o socialismo acabar tomando conta do Brasil, eu vou lutar pelo gin de 10. Socialismo. Não sei porque eu tô falando disso, porque quando você fala sobre capitalismo e socialismo assim, abertamente, sem dar contexto, todo mundo já começa a ter um certo preconceito com você, independente de qual lado. E nesse momento eu não tô nem um pouco afim de dar qualquer contexto sobre minha visão sobre isso, mas saiba que não é ruim. Como assim não é ruim? Não é ruim, mas não faz sentido porque eu que estou discutindo, eu sou de direita, então se não é ruim, então você é de direita? Também não sei. E eu sou de esquerda, então se não é ruim, então você concorda? Não sei, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O podcast eu não sei. Olha que maravilha. Viu como é tudo pensado nos mínimos detalhes. Mas enfim, saindo do assunto do Gin de 10, voltando ao podcast. Caralho. É isso, eu não sei porque eu fui pra esse lado, sendo que eu nem gosto tanto assim. Eu acho que é por pensar demais. Eu acho que por pensar demais, eu falei, mano, se eu falasse tudo que eu pensava, alguém vai achar engraçado. Porque quando eu penso, é engraçado demais. Eu fico dando risada que nem um otário. Andando na rua, saindo, dormindo, trabalhando. Então, é isso, né? E o segundo motivo, que esse eu acho que é o mais importante. O segundo motivo é que no lugar que eu trabalho, o dono lá, ele fez um contrato com um podcast. E ele falou que E eu tô sabendo desse contrato porque o contrato não era bem por dinheiro, né? Tipo assim, a gente ia prestar serviço
pra dona lá do podcast e em troca ela ia divulgar a gente lá. E beleza, né? E eu dei uma olhada nesse podcast, fiquei curioso. E quando eu olhei, era um podcast focado totalmente em marketing. Então é literalmente assim, aquele podcast eles ficam fazendo post no Instagram, chupando a rola de qualquer loja que dá dinheiro para eles. Então se você um dia se você tem um comércio aí, você quer muito que alguém mame seu pau, vá no podcast que eu não vou falar o nome porque eu não lembro. E assim, e aí além dos posts eles convidam o dono do lugar que está pagando para eles divulgar. E aí não basta só os posts do Instagram, e agora você vai ter pelo menos aí 1 hora de conversa entre o dono da loja chupando o próprio pau e a dona do podcast chupando o pau dele. E esse é o podcast, assim, é com várias lojas e os caras vivem disso. E eu fico, caralho, como é que eles fazem? Como é que eles conseguiram com um negócio merda desse, assim, de ficar só de chupar pau? É isso, eles fazem a vida chupando pau de empresa. E tá dando certo, os caras têm um estúdio deles ali, o negócio é famoso. E eu falo, caralho, esse pessoal tá dando certo e eu não consigo comprar Marlboro Gold? Eu quero comprar um Marlboro Gold no final do mês, eu não consigo, eu tenho que comprar H, Gift. Eu tenho que comprar Chesterfield Terras Brasileiras. Se você fuma, você sabe do que eu tô falando. Então, foi uma parte de ódio também, de inveja. Se você quiser pensar, se você tá, na verdade não, se você tá com preguiça de pensar por si mesmo a sua opinião sobre isso, eu te ajudo. Isso aqui, esse programa, ele é baseado na inveja. Na inveja, eu desejo o mal daquele lugar e eu espero que toda a fortuna e glória que eles conquistaram seja direcionadas a mim. Esse é meu pensamento puro, tá bom? Então se você também pensou em me defender, nossa, ele viu um produto, ele viu um lugar ruim e ele achava que ele podia ser... Não, eu nem acho que eu posso ser... Na verdade eu acho que eu posso ser melhor, mas não é tipo... ele viu um lugar ruim e ele se aproveitou daquilo pra entrar na brecha daquele mercado que ele viu uma... Não, não tem brecha, eu não vi nada, eu não vi algo faltando pra complementar, eu não vim pra complementar, eu vim pra destruir. eu quero acordar amanhã, eu quero que a dona do podcast, quando eu estiver comprando meu weight, porque é final do mês e eu ainda não recebi, quando eu estiver comprando weight, eu quero ver a moça do podcast, eu vou estar comprando weight, eu quero que ela esteja na porta do lugar pedindo moeda. Essa é a base. É isso que eu quero. Então, obrigado, tá? Se você até agora não entendeu tudo isso aqui, tá aí a explicação. Eu quero, não é nem it, agora eu quero comprar Marlboro Gold, e Red Bull no mercadinho, e quando eu saio do mercadinho, a dona do podcast que eu tenho inveja, ela vai me pedir R$2 para poder comprar um pão de queijo. Esse é meu sonho, esse é o motivo de começar isso aqui. E esqueça o que eu falei no começo, que talvez não ia continuar, porque eu lembrei as minhas motivações, e as minhas motivações, elas são nobres. E eu não vou parar até ela tá devendo tudo. E é isso. E eu acho que não tem mais muita explicação, né? Chegou o momento que eu tinha medo desde o começo, que é o momento que eu falei que eu não ia ter nada pra falar. E olha só, eu cheguei no momento. Eu falo e não sai nada. E agora bater um pouco de desespero, né? É um pouco desesperador quando você tem que falar alguma coisa e você não tem nada pra falar. Aí você fica só complementando o espaço em volta de você com ruídos, com sons, com palavras aleatórias. Até surgiu alguma coisa. Olha o desespero que eu tô. Eu falei ruídos e sons
eu fiquei usando a mesma palavra, o mesmo significado com palavras diferentes só pra comprar tempo pra eu falar alguma coisa. Vê se isso não é ultrajante, humilhante. Desse jeito, eu vou ter que pedir moeda pra mulher do podcast. Eu não quero isso. E eu não sei porque eu tô me forçando a falar. Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Na verdade eu sei, eu quero que dure, eu quero que dure pelo menos 30 minutos. Só que 30 minutos já é um tempo baixo, assim, porque podcast normalmente dura 1 hora e meia. E o meu vai durar meia. Então, e pra durar as meias já tá sendo um desafio, né? E depois de explicar todas as motivações e toda a procrastinação que teve antes disso aqui, eu achei que ia dar o tempo certinho, mas não, falta bastante tempo ainda. Mas tudo bem. Fala sobre o futuro, né? Eu falei sobre o passado, falei sobre o presente, falta o futuro. Olha só como tudo se complementa. E o que tem sobre o futuro, cara? O futuro é ver se eu ainda vou ter coragem de chegar amanhã e fazer a mesma coisa que eu tô fazendo agora, de ficar falando várias coisas sem sentido nenhum e achar que vai tá bom. Achar que é isso aí, é isso que a minha vida precisava, é ficar falando no microfone com a mão suando porque eu não tenho mais o que falar. Ficar assim, fala, a mulher vai pedir dinheiro pra você. E é um desafio, mas é um desafio. Não é um desafio, cara. Você tá falando no. Cala a boca. Você tá falando no microfone e tá falando que é desafio. Vai se fuder. Puta que pariu. Por isso que você não tem dinheiro no final do mês. Por isso você tá um fudido. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou tirar a foto eu vou tirar a foto daquele documento de merda do carro. E vou dirigir. Na sexta-feira de noite eu vou dirigir um grupo de pessoas que vai vomitar meu carro inteiro. E eu vou falar, nossa, isso aqui é melhor do que falar no microfone. Porque, olha só, imagina, meu carro todo vomitado. Eu acabei de ganhar R$5 pela corrida. Vomitaram meu carro inteiro. Eu vou olhar e falar, ainda bem que eu tô fazendo isso ao invés de falar no microfone. Porque nesse momento, se eu estivesse falando no microfone, eu não ia ter assunto. E eu ia estar desesperado. Isso aqui é vida, cara. Isso aqui que é vida. E aí, quando eu chegar em casa, 2 da manhã, com o carro todo vomitado, e sem dinheiro nenhum, porque todo o dinheiro que eu ganhei na Uber eu vou gastar pra encher gasolina de volta e limpar o carro. Eu vou chegar 2 da manhã, na sexta-feira, no caso vai ser sábado já, né? Porque eu vou começar a trabalhar na Uber 6h30 da tarde, na sexta, porque eu saio 6h30 do meu trabalho, aí 6h30 já dá pra começar. Não, eu saio 6 horas do meu trabalho e 6h30 já dá pra começar na Uber. E aí eu vou trabalhar até 2 da manhã. E das 2 da manhã eu vou acordar às 7 horas no outro dia para trabalhar de novo, porque sim, eu trabalho sábado, eu trabalho 6x1. Então essa é a vida que eu quero, cara. Eu prefiro muito mais isso do que falar no microfone por 30 minutos e quando acabar os 30 minutos eu vou fazer alguma outra coisa. O que você faz depois de falar 30 minutos no microfone? Eu gosto de falar microfone, né? E outra coisa que me incomoda, eu falo muito eu. Normalmente eu ia falar eu não falo, mas eu não quero mais falar eu. Então eu vou parar só de usar. Se ficar sem sentido as frases a partir de agora, foda-se também. Normalmente não é praticável. Normalmente não é praticável ficar falando sobre mim mesmo em qualquer situação, mas quando você está sozinho falando, eu também não quero falar microfone, então só falando, eu tô falando com o mundo, eu tô jogando pro universo, eu não acredito em atração do universo, eu já falei isso, né, mas eu fico falando isso porque eu não tenho mais o que falar, é um tipo de humor, tá? Se você não conhece humor, o humor é isso, tá bom? O que eu tô fazendo agora é humor e ninguém nunca fez isso antes. Falei eu, filha da puta. Mas esqueci o que eu tava falando. Essa questão, né? De não falar sobre você mesmo, mas quando você tá sozinho falando e você tem que falar e você não pode parar de falar, aí você começa a falar muito sobre você, porque não tem mais nada, né? Não tem mais nada, não tem um buraco na rua pra eu olhar pro buraco na rua e comentar sobre o buraco ao invés de falar sobre mim.
qualquer coisa é melhor do que falar sobre você, né? Tem estudo da psicologia que fala que todo mundo ama falar sobre si mesmo. Eu odeio falar de mim, cara. Não tem nada de interessante, e tudo que é interessante pra mim eu não consigo colocar em palavras, porque é só a sensação, a sensação de uma experiência que eu vivi é muito boa, só que quando você vai falar em voz alta fica uma merda. Parece que não tem sentido o que você tá tentando dizer. É bom, né, essa coisa que eu tô fazendo, que eu tô substituindo eu por você. Se eu não gosto de falar sobre mim, você deve gostar, então agora você. Você não gosta de falar de você. Essa é a nova opinião que eu vou colocar. E é isso. Eu acho que pra alguém que ficou... Agora é 8h30 da noite. Eu cheguei... Quando era 5h50, eu tava quase saindo do trabalho. Eu já virei pra mim mesmo e falei, é hoje que eu começo. O único problema é que eu fiz isso pelo menos 12 vezes. Em todo esse meio tempo, né? Que eu prometi que eu ia começar e chegou na hora eu desisti. Também cansei de tentar não falar eu. É impossível não falar eu. Mas enfim. Eu tava quase desistindo hoje também. Só que eu só não desisti porque eu comprei um energético. Peraí que eu vou espiar. Que beleza. Espirrar é uma delícia. Tô falando, velho. Eu comprei um energético e eu falei, eu vou gastar R$10 nesse energético. Olha só, R$10. Hoje é dia 19. Ainda não é fim do mês, mas tá quase, né? Tá quase na hora da miséria. E tá quase no inverno, né? Se preparem para o inverno, estoquem comida, estoquem tudo. Coloque o que restou na caixinha do Nubank. Eu não tenho Nubank, né? Então vai ser na bolsa do Santander. Enfim, eu amo o Santander. E é muito louco, mas aí eu comprei um Monster e eu falei, eu vou tomar... Eu tinha falado que era Monster antes? Eu tinha falado que era energético só, enfim, foi um Monster. E Monster por R$10 é muito raro, tá? O único lugar que vende um Monster de R$10 aqui na minha cidade é uma adeguinha, que coincidentemente fica muito perto da minha casa, então aquilo foi um achado muito incrível, tá bom? Então a adega que fica no caminho da minha casa, que eu passo todo dia, querendo ou não, porque fica no caminho independente e vende o Monster a R$10, que é o menor preço que tem na cidade, obrigado por existir, tá bom? Se você fosse que nem eu e tivesse procrastinado a ideia de abrir uma adega, o que seria de mim, não é mesmo? Mas, enfim, aí eu falei, eu vou gastar esses R$10, eu vou comprar um Monster e eu vou tomar esse Monster enquanto eu gravo o podcast. Esse é o objetivo desse Monster. E se eu não gravar o podcast hoje, eu sou um fracassado, eu falhei e eu joguei R$10 no lixo. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu tomei um Monster enquanto fazia alguma coisa no computador. Eu acho que eu tava jogando alguma coisa, eu tava assistindo alguma coisa. E depois que eu terminei, eu falei, já acabou mesmo, eu vou desistir, foda-se. eu falei, hoje, não vai ser hoje, mas outro dia, né? Sempre haverá um amanhã, não é mesmo? Mas aí depois de um tempo, eu fiquei olhando pra latinha vazia assim, eu falei, não é possível que eu fiz uma merda. Aí eu cometi o foda-se, aí eu abri o gravador de áudio e comecei a falar. E teve toda a história que você ouviu até agora, né? Que eu fiquei tentando... Fiquei falando que nem uma pessoa sem sanidade mental, sozinha na frente do microfone. Aí eu falava um pouquinho, parava, respirava e falava, não vai dar. Eu tentava de novo, que nem um soldado, lutando pela sua princesa. Eu lutei pra falar. Esse é a frase. E é isso, olha só, pra quem teve dificuldade pra falar 30 minutos, eu passei agora falando sobre passado, presente e futuro. E é legal quando você tá sem coisa você tá sem assunto. É que nem fazer uma redação, lembra na escola quando você tinha que fazer um trabalho e aí você não sabia o que escrever, você ficava olhando pra uma folha? E do nada vinha todo o conhecimento da humanidade, toda a inspiração na sua cabeça e você escrevia
e a sua mão começava a doer de tanto escrever e não cabia, do nada não cabia, não tinha nem mais linha. Você pedia folha, pedia linha para alguém te dar para você poder colocar todas as ideias. Isso sou eu. Isso sou eu sozinho no meu quarto, agora 8h34 da noite, falando. Será que os grandes literários da história pensavam assim? Será que eles procrastinavam e depois, quando a Uber pediu para eles mandar o documento do carro, eles falaram: não, eu vou escrever Romeu e Julieta. Eu me recuso a mandar o documento do carro, é melhor escrever Romeu e Julieta. Só que antes de escrever Romeu e Julieta, o cara pensou assim e falou: não vai dar, não tenho nada para escrever. Aí ele ficou 20 minutos olhando para a folha sem nada para escrever. E aí, faltando 10 minutos, ele falou: ah, pensei aqui no negócio. Aí ele escreveu em um dia e fez sucesso. E a vida dele foi maravilhosa. Eu acho que deve ter sido isso. Enfim, acho que é isso. Acho que tá bom parar por aqui. Eu não sei porque eu tô me esforçando tanto para estender esse negócio. Eu não sei porque eu tenho esperança de que alguém vai ouvir isso aqui depois dos 10 minutos. Mas a esperança é a primeira a morrer, né? O que sobra depois disso é insanidade e é o que não me falta. Mentira, falta muito, eu sou uma pessoa bem normal, pra falar a verdade, né? É ruim quando você olha pra pessoas normais e você escuta elas falando que são insanos. Você fala assim: você não é insano, velho, você é uma pessoa... Você é completamente básico. Isso sou eu sou uma pessoa chata. E quando eu falo que eu sou insano, eu paro um pouco e falo: cala a boca. Porra de insano, quem que é insano, cara? É todo mundo normal. O mundo tá insano, mas você tá de boa. Enfim, eu não sei porque alguém escutaria isso aqui depois dos 10 minutos. Eu continuo me esforçando pra manter isso aqui o mais longo possível, pra falar mais. Sendo que eu tô achando que alguém vai terminar de escutar isso aqui e falar: porra, eu queria que tivesse mais um minuto. Eu queria que ele falasse por mais um minuto. Então é isso. Foi uma dificuldade para começar e eu não sei nem como vou fazer para terminar agora, né? Como que termina? Enfim, acho que eu vou, é só desligar. É isso, né? Espero que você tenha gostado aí. Que loucura.